Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo e que a tua casa, o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. O Senhor, Ele prepara dias de bênçãos sem fim para mim e para você. E eu tenho certeza que hoje é um desses dias. Dias de bênçãos sem fim. Na manhã, todas as manhãs, nós precisamos acordar e render graças ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, eu e você, nesta manhã, para render graças ao Senhor, para dedicar os primeiros minutos ou as primeiras horas, os primeiros momentos do nosso dia. Talvez você já tenha acordado um tempo, mas nós estamos aqui para dedicar um período do nosso dia ao Senhor, para que o nosso dia seja repleto dessas bênçãos sem fim. Quero compartilhar uma palavra com o teu coração, para a tua vida, para o teu dia, mas antes vamos orar? Pai, no nome de Jesus, apresento as nossas vidas diante da tua presença. Colocamos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso lar, Pai. Diante da tua presença, nós colocamos as nossas vidas, os nossos familiares, Pai. Todos aqueles, Pai, que habitam conosco, os nossos amigos, Pai, aquelas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, te pedimos, te clamamos, Espírito Santo de Deus, para que esse dia nós venhamos ser abençoados por Ti, conduzidos por Ti, que nós venhamos ouvir a Tua voz, compreender os Teus ensinos e os teus caminhos, para que nós venhamos andar segundo a Tua palavra e que todos aqueles que nos cercam, eles também recebam da colheita que vem de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Porque você tem vida. Porque o Espírito Santo está sobre você. Porque nada pode paralisar um vencedor. Você é vencedor. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Romanos capítulo 8, verso 13 ao 15. E o título que a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: não tenho medo. Não tenho medo. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, verso 13 ao 15, diz assim: Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito viverdes, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Vamos repetir? Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso eu e você precisamos todos os dias sermos conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus. Imagina, todas as manhãs nós acordarmos, nos colocarmos à disposição do Senhor e Ele nos guiar todos os dias, sermos filhos de Deus, caminhar segundo a palavra de Deus, ser aproximados à presença do Senhor. Cada vez mais nós vamos nos parecendo com Cristo, nos tornando parecidos com Cristo, nos tornando semelhantes a Ele. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz, nos guia, nos fala. Nós ouvimos a sua voz, compreendemos a sua voz e somos guiados. Verso 15 diz assim: Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize. Ainda grifei na minha Bíblia aqui, um espírito, não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes, uma vez mais, atemorizados. Mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Olha que poderosa essa palavra. Olha que poderosa essa palavra. Por isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa frase: não tenho medo. Se você pode repetir comigo, diga aí: não tenho medo. Repete mais uma vez: não tenho medo.
com postura de vencedor. Agora, faça uma declaração pública. Você declarou aí na sua casa, mas agora declare para mais pessoas, para que o inferno se abale, para que toda tentativa do inimigo de te trazer medo, de te atemorizar, seja calada. Coloque aqui nos comentários: não tenho medo. Não tenho medo. Você precisa abalar o inferno. Sabe, você tem poder e autoridade. Lucas 10:19 diz que o Senhor já nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum dano nos causar. Então você tem autoridade, o Senhor já colocou a autoridade nos seus filhos. Por isso nós não podemos andar atemorizados. Nós não podemos andar com medo. Sabe, o medo, ele é um sentimento que pode nos paralisar, se nós permitirmos. Se nós permitirmos. Há pouco tempo atrás, um mês e pouco atrás, nós estávamos ministrando para um curso de novos convertidos e o Senhor me impeliu a falar sobre o medo. Não era algo desta aula, mas o Senhor me impeliu a falar sobre o medo. E sabe, o Senhor me lembra desse exato momento e eu quero compartilhar isso com você. Por que o Senhor me impeliu a falar sobre o medo? O que Ele me impeliu a falar? Sabe, o medo, ele é um sentimento ruim, nós conhecemos ele como um sentimento ruim, só que ele é um sentimento que Deus colocou dentro de você. Por que nós conhecemos como um sentimento ruim? Porque muitas vezes nós deixamos com que o medo nos paralise. Nós deixamos ser escravizados pelo medo. E a palavra de Deus disse que nós não podemos ser escravizados, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes um espírito que os adota como filhos. Então, se eu sou filho, eu não posso viver com medo, atemorizado, escravizado. Sabe por que eu posso afirmar para você que um medo é um sentimento que o Senhor colocou na sua vida? O que faz uma pessoa chegar na ponta, na beira de um precipício, olhar para o precipício e voltar para trás? O medo. Essa pessoa olha, vamos supor que a pessoa saiu com uma intenção ruim, com sentimentos ruins, mas ela olha, ela sente medo e volta. O medo é um sentimento que Deus colocou dentro de nós. Agora, por que muitas vezes nós não usamos da mesma forma, de não deixar as coisas nos vencerem e deixamos o medo nos vencer? Porque nós muitas vezes não damos ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está nos falando, damos ouvido ao medo e somos paralisados. Paralisados. É por isso que eu te conduzi a declarar que você não tem medo. Porque a partir de agora nós podemos entender que toda vez que o medo vier, pode ser ansiedade, pode ser síndrome do pânico, pode ser a síndrome que for, o medo que for, o sentimento que for, eu posso dizer para você que você pode declarar com voz de vencedor que você não tem medo. Não tem medo. E você calar o medo. Você tomar postura de vencedor e enfrentar e você calar o medo. Há poucos dias nós falamos sobre aquele momento que o povo de Deus estava saindo do Egito e estava indo em direção ao deserto. Quando eles param em frente ao Mar Vermelho, olham para trás, vêm os cavaleiros de Faraó, os carros, os combatentes, os guerreiros de Faraó, para tentar conduzir eles de volta ou matá-los. E o que aconteceu com eles, com o povo de Deus? Medo.
Medo. Eles ficaram amedrontados, então foram até Moisés e falaram: Moisés, o que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? Se nós olharmos para um lado, é montanha. Se nós olharmos para frente, é o mar. Se nós olharmos para a esquerda, não tem para onde fugir. Agora, se nós olharmos para trás, nós voltarmos por o caminho que nós viemos, nós vamos ser atacados e mortos. O que nós vamos fazer? O medo habitou ali. Então Moisés toma a decisão de consultar o Senhor. O medo estava em Moisés também, porque o Senhor já tinha dito para ele que o Senhor ia conduzir. O Senhor ia guiar ele. Deus colocou eles naquela posição. Deus sabia o milagre que ia acontecer ali. Então ele pergunta: Senhor, o que nós vamos fazer agora? E o Senhor diz para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então Moisés tomou a postura de vencedor, declarou que ele não tinha medo. Então eles colocaram o pé sobre as águas e o mar se abriu. O mar se abriu. Eu preciso declarar sobre a sua vida e profetizar sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que quando, no momento exato que você tomar essa decisão, eu profetizo sobre a sua vida que o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre toda e qualquer dificuldade, sobre todo e qualquer medo, sobre toda e qualquer ansiedade, sobre tudo que tentou paralisar você até agora. Eu dou uma ordem para que toda tentativa do inimigo de paralisar você seja calada, seja barrada no nome de Jesus. A partir de hoje, o medo não vai mais te vencer. A partir de hoje, postura de vencedor e colocando o pé no mar, para que o mar se abra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preciso ler mais uma vez esse texto com você. Sabe, eu não gosto de ficar repetindo muito, mas o Senhor está me fazendo, me trazendo esse texto, me conduzindo a ler mais uma vez esse texto. Eu preciso ler. Romanos capítulo 8, verso 13 ao 15 diz: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverei. O que esse texto está dizendo? Que se eu viver de acordo com as minhas vontades, eu vou morrer. O que significa isso? A mesma morte que aconteceu com Adão quando Adão comeu do fruto proibido. Não é uma morte física. A morte é a separação. Vamos supor que aqui, nesta mão, está Deus. Aqui está Deus e aqui estamos nós. Quando nós vivemos para as vontades da palavra de Deus, nós temos essa conexão, essa união. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais parecidos com o Senhor, que nós andamos segundo a palavra do Senhor. Nós andamos em retidão, nós andamos vivendo as promessas do Senhor. Mas toda vez que nós começamos a andar conforme a nossa vontade, nós começamos a nos afastar da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então nós continuamos vivendo conforme os atos, as ações do nosso corpo, as vontades do nosso corpo. E existe a morte, a separação. A separação nossa de Deus. Por isso o texto está dizendo: se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis, haverá separação. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer, o que significa isso? Deixar a vontade da carne, a minha vontade humana de lado. O que a minha vontade humana faz? Com que eu tropece, com que eu erre, com que eu trate mal as pessoas, com que eu talvez passe a perna nas pessoas, queira me dar bem em tudo, queira me beneficiar nas coisas e deixar as pessoas de lado, queira crescer apenas financeiramente e não olhar para as pessoas à nossa volta, sabe? Nós não podemos ser escravizados pela nossa mente, pelas nossas ações, pelo dinheiro. Nós precisamos conquistar, mas não ser escravizados.
Deus colocou coisas nas nossas mãos para nós dominarmos sobre elas. E elas servir para nos abençoar e abençoar outras vidas. Por isso, nós não podemos deixar com que a nossa vontade mate, tenha separação de Deus. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O que significa isso? Se eu andar segundo o Espírito de Deus, tiver a condução dele, eu certamente viverei. Terei união com Deus e andarei segundo a vontade do Pai. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida nesse momento, quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha nesse dia habitar em mim e em você. Que nós venhamos fazer a vontade do corpo morrer, para que nós tenhamos essa união, essa conexão com o Pai. Sabe, a palavra de Deus diz, Jesus declarou que as ovelhas dele ouvem a sua voz e a seguem. As ovelhas que ouvem a voz, elas já conhecem a voz do seu pastor. Então eu e você precisamos conhecer a voz do nosso mestre, do nosso pastor, do nosso Senhor, para seguir a Ele, para sermos conduzidos por Ele. Por isso precisamos pedir, eu quero pedir ao Senhor, pela minha e a sua vida, para que nós venhamos ouvir a Ele. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu apresento estas vidas que estão comigo nesta oração e declaro sobre eles, Pai, ouvidos físicos e espirituais abertos, destampados, para que eles venham ouvir a Tua voz e serem conduzidos pela Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, que olhos físicos e espirituais se abram para compreender aquilo que o Senhor está conduzindo, compreender a Tua voz. Que se abram, Senhor amado, tato, paladar, olfato, os 5 sentidos físicos e espirituais, para que nós venhamos ser conduzidos pela Tua presença. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem a Tua multiforme sabedoria e a Tua multiforme forma de falar conosco. O Senhor tem infinitas formas de falar conosco e nós queremos compreender toda vez que o Senhor fala, Pai. Sabemos que o Senhor está falando, está nos conduzindo, mas nós queremos compreender. Então, Pai, destrava mentes e corações para que nós venhamos compreender a Ti, somente a Ti. No nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um, que eles venham ter, Senhor, um dia em paz, um dia determinado, um dia de poder, de graça, e que o medo não habite mais. Eu dou uma ordem para que o medo seja calado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é vencedor. Você é vencedora. Que Deus te abençoe grandemente. Antes de nós encerrarmos, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, em todos os seus grupos, em todas as suas redes, para que vidas sejam alcançadas. Sabe, muitas vidas estão aprisionadas pelo medo. E eu e você podemos ser e devemos ser libertadores. Então seja um libertador em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e amanhã eu retorno às 6h30 para abençoar o teu dia, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado e cheio do poder de Deus. Até mais.